Sejam bem-vindos ao canal. Novamente aqui nós vamos dar continuidade aos dois vídeos anteriores, tratando de radiciação, no qual a gente explicou como funciona a raiz quadrada de um número e o que é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada é você descobrir o lado de um quadrado que tem uma determinada área. E a gente pode ter outras raízes com determinados índices, por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, a raiz quarta. Na raiz quadrada a gente pode ou não ter esse número 2 aqui escrito aqui, e é muito comum a gente ver sem esse número representado aqui. Então a raiz quadrada, relembrando aqui, a gente pega o número que tem aqui, decompõe em fatores primos, tendo aqui ó, o 4, vamos decompor em fatores primos, posso dividir por 2, dá 2, posso dividir por 2, dá 1. Então eu tenho um par de número 2 aqui, desse par eu vou tirar um deles, e esse é o resultado da raiz quadrada de 4. Fazendo dessa forma aqui também, ficando um pouco mais visível isso. Ok, então vamos para a raiz cúbica. Da mesma forma que na raiz quadrada a gente precisa ter um par, tanto um par aqui decomposto dentro da raiz, ou na decomposição aqui a gente verificar um par, na raiz cúbica a gente precisa de um trio. Então, vamos fazer um exemplo aqui, raiz cúbica. Agora eu preciso informar o índice aqui na minha raiz de 8. Quando nós decompormos o 8 em fatores primos, nós vamos encontrar 8 posso dividir por 2, dá 4, por 2 dá 2, e por 2 dá 1. Então encontramos aqui um trio. E esse trio a gente vai colocar dentro da raiz 2 vezes 2 vezes 2. E aí nós temos um trio aqui no qual nós vamos tirar um desses dois aqui para fora da raiz, tendo o resultado da raiz cúbica de 8 igual a 2, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Dando sequência, agora a gente vai calcular a raiz quarta de um número. Novamente, colocamos o índice aqui, e agora vamos colocar aqui 16. Agora vamos decompor esse número em fatores primos. Vamos aqui, 16. Posso dividir por 2, dá 8. Posso dividir por 2, dá 4. Posso dividir por 2, dá 2. Posso dividir por 2, dá 1. Então eu tenho 4 números aqui, e ele vai aqui para dentro da raiz. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 4 números, um deles vai sair da raiz. E a minha raiz quarta de 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tiro um desses dois para fora. Ok, e quando eu tiver um exemplo e que não casar a quantidade na raiz quadrada de um par, de um trio, de 4 juntos assim na raiz quadrada, na raiz cúbica e na raiz quarta, na quinta, ou a raiz que você estiver calculando. Então o que você não conseguir casar de acordo com o índice da raiz, vai continuar dentro da raiz. Vamos ver esse exemplo aqui. A raiz cúbica de 24. Então a gente vai decompor 24 em fatores primos. Posso dividir por 2, dá 12. Posso dividir por 2, dá 6. Posso dividir por 2, dá 3. E o 3 eu não posso mais dividir por 2. Só dá por 3. E acabou a decomposição aqui. Então percebemos, tem um trio aqui de 2 e tem um número 3. Esse número 3 ele vai continuar dentro da raiz, a gente não vai conseguir tirar ele. E desse trio a gente vai tirar um desses números 2. Então vamos jogar aqui dentro da raiz de novo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E nesse trio aqui vai sair um 2. E o 3 que a gente não conseguiu casar com ninguém, essa raiz cúbica, né? Ele vai continuar aqui dentro da raiz. Ficando esse o resultado aqui.